sempre, sistematicamente, a posição da extrema-direita contra o petismo era: o petismo olha só para os mais pobres. Essa era a crítica. Gasta demais para Bolsa Família vagabundo, isso, aquilo, outro. Essa narrativa foi a narrativa que ergueu o Bolsonaro. É verdade que ele precisou, para se eleger, tirar um pouco o pé disso. Não podia mais falar mal do Bolsa Família, precisou fazer a versão dele, do esticadão do pós-pandemia, que ele na pandemia não queria o auxílio, né? E depois ele fez virar quase que o Bolsa Família dele, etc. Mas esse giro é importante perceber, porque é a primeira vez que a extrema-direita consegue começar a emplacar o argumento de que o Lula é contra os pobres. E esse é o especialmente dramático dessa situação do PIX, né? Então, quando, depois desse embate do PIX, e começa a extrema-direita a falar o Lula é contra os pobres, se torna cada vez mais gritante o problema do preço dos alimentos, essa narrativa vai se consolidando entre os mais pobres, de perceber, olha, achava que esse governo olhava para mim e não olha, né? Isso não é nenhuma surpresa. Vamos pensar no que é o aposentado brasileiro. O aposentado brasileiro é uma camada que, em massa, era petista nos anos 80, nos anos 90, tomou uma pernada do primeiro governo Lula na reforma da Previdência e, não espantosamente, você vê muito aposentado de direita hoje. E é isso. Quando o trabalhador fala, eu apostei, eu acreditei que essa alternativa representava meus interesses, e aí passa a achar que não, ele se sente traído, ele pula para outro lado, ele fala assim, olha, nem sei se concordo com outro cara, mas eu vou me vingar desse que me enganou. Tem toda uma dinâmica aí que é especialmente perigosa, né? Nessa traição dos interesses da classe trabalhadora, ou pelo menos essa percepção dessa traição pela classe trabalhadora, né? Então eu diria que o fundamental está aí, no fato de que cada vez mais está colando a percepção de que o governo não olha para os mais pobres. E isso não é uma surpresa quando a gente vê o Fernando Haddad falando de cortes, falando de parar o crescimento e indo de assim de arão no BTG Pactual para ciceronear banqueiro, né? Assim, de fato, é verdade. O governo está muito mais preocupado com o andar de cima do que com o andar de baixo. O andar de baixo, o governo acredita que na base do terrorismo, do olha, coisa pior vai voltar para o meu lugar se você não me apoiar, vai ser suficiente, né? E não tem sido nitidamente.